Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui uma fala do Paulo Coelho, fazendo um alerta grave em relação à postura do Lula ultimamente, que isso pode, inclusive, na opinião do Paulo Coelho, ajudar a reeleger Bolsonaro. Vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ative as notificações, assistiu o vídeo e gostou, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho continue crescendo. A gente que está aí em busca dos 70 mil inscritos e a sua ajuda pode ser fundamental nisso. Pessoal, o Estadão publicou no dia 3 de maio. Paulo Coelho diz que Lula pode ser responsável pela reeleição de Bolsonaro. Incontinência verbal seria o motivo. Na minha opinião, você pode discordar, Lula já foi o responsável pela eleição de Bolsonaro, estando preso na cadeia em Curitiba, condenado em segunda instância, mentindo para o povo que era candidato sem poder ser por conta da lei da ficha limpa que ele próprio havia sancionado. Então não podia, todo mundo sabia disso. Mesmo assim, mentiu para o povo, montando a estratégia, achando que ia conseguir transferir todos os seus votos para o Haddad. Haddad, que vale lembrar, foi um derrotado nas eleições em 2016, portanto, nas últimas eleições antes daquelas. E aí, enfim, a gente viu lá o que deu, né? O antipetismo, que já era gigante, aumentou com essa farsa. O Haddad ficava indo toda segunda-feira na cadeia visitar o Lula, pedir orientação. Mesmo que fosse eleito, qual que é a autoridade que o Haddad teria para ser o presidente do Brasil? Quem que seria o presidente? Ele ou o Lula da cadeia? Então, tudo aquilo reforçou o antipetismo. E aí, claro, veio facada, veio o Bolsonaro ausente nos debates, um monte de coisa. Mas o Lula teve participação direta na eleição de Bolsonaro. E segundo Paulo Coelho, pode ter na da reeleição. Vai destacar o Estadão que o escritor Paulo Coelho fez duras críticas à comunicação da pré-campanha do ex-presidente Lula neste dia 1 de maio, em seu Twitter, né? Abre aspas, Paulo Coelho. Se Lula continuar com essa incontinência verbal e se não investir em comunidades sociais de maneira inteligente e profissional, vai permitir que o atual inquilino do Planalto tenha sérias chances de reeleição. Paulo Coelho, ele teve que impedir comentários na sua postagem, certamente porque foi invadida pelos fanáticos lulistas, né, e vão querer cancelar o Paulo Coelho agora, e também pelos bolsonaristas, que vão achar que Bolsonaro vai ser reeleito por conta dos feitos deste governo. Eu pergunto quais? Inflação? Será que tem alguém feliz pagando quase R$8 em gasolina? Enfim, quase R$7 no diesel? É um negócio absurdo, quase R$6 ou mais de 6 no álcool, no etanol, comida, inflação gigantesca, desemprego, desalentados, informalidade. É um presidente que mexe, né, na Polícia Federal e no COAF para proteger os filhos, sem falar nessa postura negacionista na pandemia, em que o próprio Bolsonaro não deu o exemplo se vacinando, porque a figura de um presidente é importante para mobilizar, para inspirar. Então tem muita gente que não se vacinou porque Bolsonaro também não vacinou. A gente não sabe, é porque ele colocou um sigilo, vejam isso, de 100 anos. A gente só vai saber se ele vacinou ou não daqui a 100 anos. Mas ele diz que não. Bom, então por que não revela então o seu cartão de vacina? Qual que é o problema? Mas não, ele quer posar como se fosse um protegido, alguém que não se vacinou, circula no meio de todo mundo, não pega Covid. Mas olha, cá entre nós, opinião minha, eu acho que ele tomou a vacina sim, mas quer passar essa imagem de alguém, né? Tipo um herói, um mito, né? Mesmo como os seus apoiadores o chamam. O alerta do escritor veio em meio a uma série de declarações polêmicas de Lula, em especial no domingo, dia 1º, teve de pedir desculpas públicas por causa da última gafe. O petista iniciou seu discurso no evento em comemoração ao 1º de maio com um pedido de desculpas aos policiais brasileiros. Em encontro com mulheres na zona norte de São Paulo, no dia anterior, Lula havia dito que o presidente Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policiais, que pegou mal, hein? E foi atacado por adversários nas redes sociais. A matéria continua dizendo que no começo de abril, o ex-presidente sugeriu durante um evento da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que seus apoiadores, isso aqui é lamentável, eu gravei isso aqui na época, mapeassem o endereço dos parlamentares para incomodar a tranquilidade deles, pressionando-os com demandas. Imagina, Lula falou até da família, de ir lá na porta conversar com a esposa, com os filhos. É um absurdo, olha, eu sou pré-candidato a deputado federal. Imagina, se eu sou eleito, chegar na porta da minha casa, tá lá apoiadores do Lula pressionando minha esposa e meus filhos para que eu vote de acordo com os interesses do PT. Peraí,
Cá entre nós, será que os petistas que aplaudiram isso aqui, que ideia genial, Lula é um mito também da esquerda, gostariam que bolsonaristas, apoiadores de Bolsonaro, fossem na porta da casa, por exemplo, de um deputado petista, da Gleisi Hoffmann, pressioná-la e pressionar marido da Gleisi e os filhos, não sei se ela tem, mas aqui apenas para servir de exemplo, para votar de acordo com os interesses de Bolsonaro, porque é assim, quando a gente defende uma medida de acordo com os nossos interesses, tem que pensar no outro lado, e se acontecer o contrário, só que para defender interesses de Bolsonaro, e aí? Lula vai manter a coerência e falar, não, que beleza, né? Tem que ser assim mesmo? Então, realmente, essa fala lamentável, eu falei sobre isso aqui na época. A declaração, vai dizer o Estadão, gerou forte repercussão entre deputados bolsonaristas, e ao menos 2 deles chegaram a afirmar que pegariam armas de fogo contra o petista e seus apoiadores. Essa não é a primeira vez que Paulo Coelho critica a comunicação da pré-campanha de Lula, destaca o Estadão. Dias depois do PT anunciar a demissão do marqueteiro Augusto Fonseca da equipe do petista, aconteceu no dia 21 de abril, Paulo Coelho publicou no Twitter que Lula deveria reformular toda a sua maneira de se comunicar com o eleitor. Não basta trocar os marqueteiros, precisa trocar o conceito, colocou em caixa alta o Paulo. Escreveu então em sua conta pessoal. Depois da publicação, vejam, o escritor voltou atrás e apagou a mensagem. Paulo Coelho aqui disse algo que tem que ser considerado. Sim, Lula está falando muita bobagem, já falei sobre isso aqui muitas vezes, e sim, essas bobagens o prejudicam. E podem favorecer quem? Pode favorecer Bolsonaro, porque os adversários acabam explorando muito isso aqui com razão. O Bolsonaro explora algumas falas, o próprio Ciro critica outras e faz parte. O Ciro não é aliado do Lula, o Ciro é alguém que quer ir para o segundo turno e quer derrotar o Lula. Se o adversário for ele, se for o Bolsonaro, o Ciro quer derrotar Bolsonaro. Enfim, então acaba que ele dá a brecha, o Lula, para que os adversários o critiquem. Isso aqui viraliza nas redes sociais, é um negócio realmente impressionante. E assim, caso o eleitor olhe para o Lula e fale, realmente Lula não dá, ele pode migrar sim, a gente não sabe como que é a cabeça do povo, tem muita gente que faz um cálculo bem diferente daquilo que a gente imagina, então pode ter o eleitor que saia do Lula e vá para Bolsonaro. Mas tratando aqui de que são 2 polos, não estou tratando de que são extremos, porque Lula nem de longe é extrema esquerda, Mas o eleitor, diante de algumas falas do Lula, ele pode simplesmente falar, opa, peraí, de um lado tem Lula e do outro Bolsonaro, na cabeça de muita gente fica difícil fazer essa migração de um para o outro. E aí, quem está no meio disso? Ciro Gomes. Então pode acontecer de ter um eleitor decepcionado com o Lula, que reconhece, olha, não está bem, mas votar no Bolsonaro não consegue de jeito nenhum, e aí ele pode procurar um voto útil, e olhar para o Ciro Gomes. Opa, peraí, esse aqui está em terceiro, com chance de ir para o segundo turno, tirando o Bolsonaro de lá, que é o cenário menos difícil de acontecer. Então esse eleitor pode migrar para o Ciro. Da mesma forma, o eleitor bolsonarista, ele terá dificuldade de sair do Bolsonaro por conta de vários motivos. E quando a campanha começar, os erros de Bolsonaro no poder serão escancarados, claro, por todos os adversários do Bolsonaro. E pode acontecer do eleitor falar, opa, peraí, realmente Bolsonaro teve a chance, não aproveitou bem, deixa eu ir para outro. E para esse eleitor migrar para o Lula pode até acontecer, mas é mais difícil. Então o Ciro, posicionado em terceiro, pode receber descontentes aí dos 2 que neste momento lideram as pesquisas. E eu insisto num ponto, o Lula tá esquisito, ele tá falando muita bobagem que tem imensa repercussão. E no começo, nas primeiras deslizadas, eu até achei que fosse de propósito. Muita gente que veio aqui num comentário e falou, Willis, isso é de propósito para manter a polarização. Mas tá num ritmo difícil de acompanhar. Ele falou sobre aborto, classe média, policiais, guerra na Ucrânia, Marina Silva, sobre essa coisa de ir para casa dos deputados pressionar a família e muito mais, Eu citei aqui só algumas. Agora, não é de propósito como alguns imaginaram no começo. Se fosse, para que mudar o marqueteiro? Que se fosse uma estratégia da equipe de marketing, opa, tá tudo certo, porque tá causando polêmica. Então vamos manter. Não manteve. Tirou o marqueteiro e, segundo consta, continuam tendo muitos conflitos ali na equipe. E chama atenção porque não é comum isso acontecer com o Lula, pelo menos não era. Claro que no passado ele falou já algumas coisas, alguns deslizes, mas nesse ritmo, quem acompanha mais de perto reconhece que nunca aconteceu. Lula sempre foi muito habilidoso com as palavras, aí de repente desandou. E detalhe importante, falando tudo isso quase sempre para convertidos, sem ser provocado, sem ser colocado na parede, como pode acontecer nos debates se o Lula participar,
Então, na internet, as pessoas começam a questionar como está a saúde do Lula. E eu digo isso sem nenhum tipo de brincadeira ou zoação, deixo as divergências de lado e de forma respeitosa trago isso que está sendo questionado nas redes sociais. Porque muita gente já tinha começado a prestar atenção, né, nesse excesso de exposição do Lula fazendo atividade física. Toda semana praticamente posta o Lula na academia, eu acordo tal hora, aí tem dia que eles confundem, erra na hora que o Lula acorda, era 5, 5 e meia, 6 horas, caminha 6 quilômetros, aí tem vez que fala que caminha 9, enfim, toda hora mostrando que o Lula tá bem e tal, aí muita gente levanta a possibilidade que talvez o Lula não esteja bem e fica colocando essas imagens para dar uma tranquilizada. Assim, mas é uma questão que eu estou acompanhando na internet. Sinceramente, eu prefiro não dar a minha opinião e dizer o que eu acho aqui, porque a gente acaba falando para muitas pessoas aqui no canal e eu não quero levantar esse tipo de polêmica. Então, voltando aqui à questão do Paulo Coelho, como eu disse lá atrás, ele chegou a bloquear comentários, né? Será que ele temeu algum tipo de cancelamento? Será que isso já começou a acontecer? Então vamos ver, porque de fato a reflexão dele aqui faz um pouco de sentido, mas eu, né, me senti à vontade para colocar um extra. Porque pode favorecer Bolsonaro? Pode. Mas pode ser também que o eleitor fique desanimado com essa conduta, essa fala, essa postura do Lula e migre talvez para Ciro Gomes, sobretudo nesse momento em que o Ciro se fortalece, se firma como alternativa, como disse o Kassab, né? A única terceira via, né? O Ciro não gosta dessa expressão, mas no sentido de dizer que é um nome colocado e bem colocado para quebrar essa polarização, principalmente quando as eleições de fato começar, com tempo de televisão, com debate, quando o povo estiver mais preocupado com quem vai governar o nosso país pelos próximos 4 anos. Então, eu vou ficar bastante atento e qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu, pessoal!